Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. Na aula de hoje vamos falar sobre método de planos de corte. É isso aí, pessoal. Então aí na abertura hoje foi Elis Regina com a música Trem Azul. Baita cantora. Vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre o método de planos de corte. Vamos lá, então primeiro eu vou dar uma ideia geral, tá? Que acho que o método em si, né, a ideia geral dele acho que é bem simples de entender, mas aí depois na hora da gente olhar aqui os detalhes é que vai dar um pouquinho mais de trabalho. E na verdade é porque a gente vai olhar também, fazer uma revisão de programação linear, né? Porque eu acho que muito dos, talvez até a maioria de vocês aí não, talvez aí não fizeram, né, nenhuma disciplina de programação linear. Então acho que é interessante também a gente ir ao longo do curso, né, à medida em que a gente vai precisando de alguns conceitos de programação linear, aí eu vou fazendo algumas revisões, né? Tá bom? Então, mas primeiro vamos começar vendo a ideia geral aí do que é esse tal desse método de plano de corte. Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então eu tenho esse programa linear inteiro aí, ó, maximizar 5.5x1 mais 2.1x2 sujeito a menos x1 mais x2 menor ou igual a 2, 8x1 mais 2x2 menor ou igual a 17. E eu quero que as variáveis sejam inteiras, tá bom? Tá bom. Primeira coisa que a gente vai... Como que começa o método, né? A gente vai considerar a relaxação linear, tá? Então vai substituir a restrição de integralidade por uma restrição de não negatividade, simplesmente, né? E aí agora a gente não exige mais que o x seja inteiro. Aí lembrando aqui graficamente, ó, a gente está fazendo aqui ainda olhando para duas dimensões, né? Para ficar fácil de visualizar, mas é claro que o método se aplica aí para um número qualquer de dimensões, né? Então, só lembrando aqui, né? Que é assim, em duas dimensões, eu estou desenhando aqui, ó, qual é o poliedro que contém aí as soluções viáveis desse programa linear, né? Então, tem uma restrição, agora eu nem sei dizer qual que é qual aqui, tá? Então, uma restrição, uma dessas aqui, ó, uma dessas duas é essa aqui, e a outra é essa aqui. A região amarela é a região das soluções viáveis do programa linear. Só que a gente estava interessado lá originalmente nas soluções inteiras, né, nos pontos inteiros. Então, os pontos inteiros são essas bolinhas azuis aí, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, 3, 2, né? Aqui eu estou considerando o x1 como sendo o eixo x aqui que a gente está acostumado, né? E o x2 como sendo o eixo y, vamos dizer assim, né? O eixo vertical, vai. Tá bom? Então aqui, ó, essa solução inteira aqui, ó, x1 igual a 1 e x2 igual a 3 é essa aqui, né? Certo? E aí todas as soluções inteiras, então, são esses pontinhos azuis aí, tá bom? Aí a relaxação linear, então, ela contém muito mais soluções viáveis do que só olhando para as soluções inteiras. Por isso que quando a gente fala relaxação, tá? Vem dessa ideia de que você está relaxando, né? Você está permitindo mais coisas, né? Então, sempre isso vale, tá, pessoal? Relaxação não é só relaxação linear, tá? Existem vários tipos de relaxações.
tá? Então, quando você ouvir essa palavra relaxação, você pensa nisso, que assim, o problema relaxado, ele vai conter todas as soluções que existiam antes e mais outras, tá bom? Então, o problema original, o conjunto de soluções viáveis do problema original eram essas aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O problema relaxado, que é quando eu tirei aqui a restrição de integralidade e substituí pela de não negatividade, agora tem uma quantidade, aliás, infinita, né? Agora virou um problema de otimização contínua, né? Porque qualquer ponto aqui dentro desse poliedro é uma solução viável para esse programa linear, tá bom? Então, programação linear é um problema de otimização contínua, tá? O número de soluções viáveis aí é infinito. Beleza. É claro que vai, eu tô falando aqui assim, depende de como você olha para o problema, tá? Porque na verdade, a gente sabe que solução ótima de programa linear sempre vai ter vértice, né? Que é solução ótima. Então a gente poderia olhar só para os vértices, né? E aí olhando só para os vértices, aí já não é mais um número infinito de vértices, né? O poliedro vai ter um número finito de vértices. Aí você poderia então falar, então aí já é um problema de otimização combinatória. Enfim, depende de como que você olha pro. É que não, na verdade assim, eu acabei, eu não era nem, eu não ia nem falar disso, eu acabei fazendo um comentário e eu acabei me enrolando nesse comentário, né? Porque na verdade, assim, então programação linear é um problema de otimização contínua mesmo. Porque esse negócio que eu falei dos vértices é que assim, para quem está querendo encontrar a solução ótima, pode olhar só para os vértices, né? Só que isso, assim, ó, o fato é que o problema, o número de soluções viáveis é infinito, né? Então tudo aqui é solução viável, todas essas, onde está o amarelo aqui é solução viável, né? Então, enfim, chega de falar disso, vou mudar de assunto. Tá bom, agora vamos voltar aqui para o método de plano de corte. Vamos começar, né, o método de plano de corte agora. Porque assim, ó, eu encontrei uma solução lá da relaxação, a solução ótima, né? Resolvi o programa linear. Aí essa solução ótima, se ela fosse inteira já, ótimo, né? Porque, né, quando é inteiro, beleza, né? Eu encontrei a solução ótima que eu queria, né? É sempre assim, né, pessoal? Quando você, assim, é importante dizer isso, vai, que é assim, se você encontra a solução ótima, é, a relaxação linear, vamos lá, eu estou enrolado, né? Hoje eu já comecei enrolado, mas vamos lá, eu não vou, às vezes quando eu começo, eu tô rindo aqui porque às vezes quando eu começo a aula muito enrolado, às vezes eu apago o vídeo, né, e começo de novo, mas não vou fazer isso, não, vou deixar o começo enrolado mesmo. Então vamos lá, o que eu tava querendo falar é que assim, ó, quando a gente fala de relaxação linear, ou de qualquer outra relaxação, se a gente está falando de maximização, então o problema relaxado, como ele não eliminou nenhuma solução que tinha antes, ele acrescentou mais soluções viáveis, né, que não tinham antes. Então, quando você encontra uma solução ótima de um problema relaxado, ela vai ser um limitante superior, no caso aqui da maximização, né, no teu problema original, tá? Porque como você está deixando entrar mais soluções aí no conjunto, quando você encontrar uma melhor solução dentro daquele conjunto, pode ser que ela seja melhor do que a do conjunto original. Pode ser que ela seja igual, assim, no valor da função objetivo. Pior ela não vai ser, certo? Porque você não arrancou nenhuma solução do conjunto, você só colocou novas soluções no conjunto, tá bom? Aí, ou seja, se a solução, uma solução ótima, né, do problema relaxado é um limitante superior no teu problema original e você pegou e resolveu lá, no caso aqui de relaxação linear, né? Você resolveu. E aí, se caísse uma solução inteira, então ela também vai ser ótima do teu programa linear inteiro original, certo?
porque, né, ela é um limitante superior e ela é inteira, então ela é ótima, tá bom? Eu espero que isso esteja bem claro para vocês, tá? Quando a gente resolve a relaxação linear, se encontrou uma solução ótima, inteira, maravilha, você não precisaria fazer mais nada, certo? Então tá bom, vamos começando com as coisas óbvias primeiro, as coisas mais fáceis, né? Beleza. Aí então, agora vamos pensar aqui que na vida real, né, o que vai acontecer aí na maior parte das vezes que você estiver resolvendo uma relaxação linear é que você vai se deparar com uma solução ótima que é fracionária, ela não é inteira, tá? É, então aqui eu só estou colocando graficamente, ó, eu nem disse aqui qual é essa solução, ó, ela é um pouquinho menos do que 1,5 aqui nesse eixo, mais ou menos 3,25 aqui nesse outro eixo, mas não importa, eu só desenhei aqui, ó, tá? Então a função objetivo ela tá para essa direção aqui, né? E aí, então, esse aqui é a solução ótima, no caso. E ela é fracionária. Aí, como que o método de plano de corte trabalha? Ele faz o seguinte, ó, quando eu encontrei uma solução fracionária, eu preciso conseguir encontrar o que a gente chama de um corte, tá? O que seria esse corte? É uma inequação, tá? Que ela é válida, ela é satisfeita, né? Por todas as soluções inteiras, tá? Então ela não elimina nenhuma solução inteira, tá? Só que ela elimina essa solução ótima aqui que eu acabei de encontrar, que ela é fracionária, tá? Então, um corte, a função dele é, digamos que, cortar o poliedro aqui, ó, né? Então, tinha um poliedro antes aqui, ó, desse tamanho, ela vai cortar o poliedro, ó, cortou um pedaço do poliedro. E aí, esse pedaço que eu cortei continha a solução fracionária que eu tinha encontrado antes, tá bom? Essa é a ideia, né, do plano de corte. É justamente então encontrar uma inequação que seja satisfeita por todos os pontos inteiros, mas que elimine a solução ótima fracionária que você tinha lá. Então, no caso, ó, essa inequação aqui ó, é x2 menor ou igual a 3. Tá? Então, x2 menor ou igual a 3, ó, tá claro que, né, todos os pontos inteiros satisfazem essa inequação, e esse aqui que eu tinha encontrado aqui, que era ótimo, ele não satisfaz essa inequação, né? Porque o x2 aqui era mais ou menos aí 3,25, sei lá, mais ou menos, né? Beleza. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou resolver esse novo PL, que agora o PL tem uma restrição a mais, tá? Aí eu vou resolver o PL novo. Beleza, encontrei a solução ótima do PL novo. Deu fracionária de novo, ó. Essa solução aqui, o valor da variável x2 ainda é 3, né? Pegou bem em cima aqui da restrição. Só que da x1 não é, ó. O x1 está mais ou menos aqui próximo do 1,5, ó. Um pouquinho menos, acho que 1,5. Aí eu vou repetir de novo o mesmo processo. Eu vou ter que encontrar de novo, ó, um corte, que é uma inequação que todos os pontos inteiros aqui satisfazem, só que ela corta lá mais um pedacinho do poliedro, que é o pedacinho que contém essa solução fracionária que eu encontrei. Tá bom? Então, no caso, ó, a inequação é x1 mais x2 menor ou igual a 4. Essa inequação cumpre esse papel. Ela faz esse corte, ela elimina essa solução fracionária sem cortar demais, né? Sem escalpelar aqui, arrancar alguma solução inteira, tá? Então o corte nunca vai poder cortar soluções inteiras. Aí, de novo, resolva esse novo PL. Aqui ó, já dá para ver, né, pessoal? Vocês já devem estar ganhando essa intuição aqui de que a solução ótima vai ser um vértice, né? E pela direção aqui da função objetivo, é que eu não desenhei, né? Eu não fiz aqui o desenho da função objetivo para vocês, né, dessa vez. Ela, né, ela tá vindo aqui ainda nessa direção aqui, ó, ela vai pegar esse ponto aqui, ó. Aí esse ponto não é fracionário, quer dizer, desculpa, não é inteiro, ele é fracionário de novo, ó, outra solução fracionária. Bora de novo, ó, encontro outro corte, outro plano de corte, né, que, né, elimina esse ponto.
Aí, de novo, resolvo esse PL agora. Tá vendo que o PL aqui está aumentando de tamanho, né? A cada iteração eu vou colocando uma inequação nova. Vou cortar esse ponto agora. Desculpa, já cortei o ponto, né? Agora eu vou resolver, encontrei a solução ótima, que não vai ser inteira. Aí agora sim, eu tenho que cortar essa solução. Encontrei aqui, ó, mais um plano de corte. De novo, ó, cortei a solução fracionária sem cortar nenhuma inteira. Vou resolver esse novo PL. Encontrei aqui a solução ótima desse novo PL. Ainda não é inteira. Encontrei um novo corte. Agora, né, ó, o corte pegou aqui pegou dois vértices, né? Porque agora a gente está em duas dimensões, né? Então, acho que não, acho não, né? Não dá para pegar mais do que dois vértices, né? Eu peguei aqui o mais próximo possível que dava do, do fecho convexo lá dos pontos inteiros, né? Vou resolver agora esse novo PL. Solução ótima é essa aqui, ó. É x1 igual a 1, x2 igual a 3. Solução inteira. Terminou o método. Deu para sacar? Então ele vai fazendo isso, ó. Tá bom? Contra a solução ótima, elimina. Se for fracionário, elimina. Aí, de novo, encontra a ótima. Se for fracionário, elimina. 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 Encontra a ótima. É inteira. Maravilha. Resolvi o problema. Tá bom? Parece interessante, né? Certo? Então a descrição aqui, ó, do método, agora pegando lá do nosso livro texto do curso, né? Peguei até em inglês aqui, eu recortei lá do livro, né? É, então como que é? Ó? Começa com i valendo zero e aí repete isso aqui, que é o que? Resolve o programa linear. Aqui eu estou usando a anotação do livro lá, em que ele está considerando o que ele chama lá de Mixed Integer Linear Program, que é o que? É um programa inteiro, programa linear inteiro misto, tá bom? Por enquanto, pessoal, bom, isso aí não tem muita importância para gente, assim, de ficar usando essas nomenclaturas, mas só para vocês saberem, né? É porque, assim, de forma geral, a gente pode pensar que tem um conjunto de variáveis que vai ter a restrição de integralidade e um outro conjunto de variáveis que não vai ter a restrição de integralidade, tá bom? Então, isso que é um Mixed Integer Program, né? Tá bom? Então, no caso, o x, tem a restrição de integralidade no x. No y, não, tá bom? Descrevendo aqui de forma geral, né? Um programa, enfim, do programa linear inteiro misto. Aí, então assim, eu quero, é um programa linear, eu vou chamar de programa inteiro, tá, pessoal? É um programa inteiro de maximização. É, e aí, ele tem lá os pontos inteiros pertencem a um certo PI. Esse PI são o conjunto dos pontos inteiros que satisfazem todas as restrições que tem lá na formulação, tá bom? Isso que ele está chamando de PI aqui, tá? Então são todos os pontos inteiros com x inteiro, tá? Porque o y não precisa ser inteiro. E é claro que aqui o x é um vetor, tá, pessoal? O x é um vetor, o y é um vetor também, tá bom? Ele está fazendo uma descrição mais genérica possível, tá bom? Beleza. Aí ele diz assim, ó, se a solução básica lá, ótima, pertence a S, pare. Aí vocês vão perguntar, o que que é essa solução básica aqui? Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Isso tem a ver com o método simplex, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco, como que ele funciona. Então, assim, o que ele está querendo dizer aqui, na verdade, é assim, ó, se essa solução for inteira, pare, tá bom? Porque o conjunto S aqui, ó, é o conjunto das soluções inteiras desse problema de maximização aqui, tá bom? Então, se essa solução ótima lá que ele encontrou for inteira, pare, tá bom? Se não for,
Aí ele vai, e a gente tem que resolver o problema de separação, tá? Então, quando a gente encontra uma solução aqui, ó, fracionária, e aí a gente quer encontrar esse corte, a gente chama isso de problema da separação, tá bom? A gente vai falar várias vezes ao longo do curso desse negócio de separação, tá bom? Então, o que que é o problema da separação? É assim, dado, né, uma solução fracionária, é, e o modelo lá, tal, tudo que eu tinha, eu quero encontrar uma restrição que elimine essa solução fracionária sem eliminar nenhuma solução inteira, tá bom? Esse é o problema da separação, é o que vai separar essa solução do resto aqui do poliedro, tá bom? É, aí então, ou seja, o que que é o problema da separação? Então, encontrar um plano de corte. Aí aqui ele está colocando uma inequação, né? Separando esse ponto do conjunto S lá, que seriam os pontos inteiros. E aí agora eu tenho PI mais um, que é o quê? É esse novo modelo, né? O modelo das restrições que existiam antes, mais essa nova restrição que eu coloquei, que é esse plano de corte, tá bom? E aí eu começo tudo de novo. Beleza? Então é assim, é o que a gente viu ali descrito aqui usando a notação do livro, tá bom? Do nosso livro lá, né? Nosso livro texto do curso. Agora a pergunta que fica, né? Como encontrar esses planos de corte, né? Não tem um único jeito de fazer isso, tá? Tem vários jeitos de fazer isso. E também essa ideia de encontrar corte, ela é usada de várias formas, tá? Em programação inteira. Só que quando a gente fala método de plano de corte, é um método que ele fica só encontrando corte até chegar na solução inteira. Vocês viram que a única coisa que a gente está fazendo aqui é isso, né? É só encontrar corte. Então, quando a gente fala método de plano de corte, é uma coisa. Quando a gente fala plano de corte, é outra, tá? Então, assim, o método de plano de corte é um método que a gente pega o programa linear inteiro, olha para a relaxação linear dele e só vai colocando corte até coloca corte e resolve o PL. Coloca corte e resolve o PL. Até chegar numa solução inteira, tá bom? O método de plano de corte é isso. Tá bom? Depois a gente vai ver que vai ter algoritmo que mistura, tá? Ele vai fazer branch and bound, ao mesmo tempo ele vai colocar planos de corte, mas aí ele não vai ser chamado de método de plano de corte, tá bom? No método de plano de corte ele só coloca plano de corte, não faz mais nada. Beleza? Agora, como encontrar esses planos de corte, tá? Assim, nesse caso específico em que a gente quer que colocando esses cortes a gente chegue um dia numa solução inteira. Como fazer isso, tá? Não tem um jeito só, a gente vai ver um jeito só aqui hoje, mas não tem um jeito só, tá? Tem outros jeitos de fazer isso. Agora, eu só quero que vocês tenham em mente, pessoal, que é assim, ó, para vocês não confundirem as coisas, tá? Depois, mais para frente na disciplina, a gente vai trabalhar com corte, tá bom? Só que não em método de plano de corte, tá bom? Então, quando a gente for colocar cortes, é no sentido de que a gente vai eliminar algumas soluções fracionárias, mas às vezes a gente não vai ficar fazendo isso assim até chegar numa solução inteira, só colocando corte, tá bom? Então, enfim. Enfim, pessoal, tem assim, tem várias coisas que, é que eu acho que assim, conhecendo assim as perguntas que vocês me fazem, eu percebo, sabe, eu já consigo visualizar que vocês depois pode ser que vocês confundam plano de corte com métodos de plano de corte, tá bom? Então, assim, grava isso na cabeça de vocês, tá? O fato da gente estar fazendo método de plano de corte, a gente só vai colocar corte até encontrar a solução inteira, né? É, isso não quer dizer que a única forma de trabalhar com cortes é assim, tá bom? Depois a gente vai ver outras formas de trabalhar com corte. E nessas outras formas de trabalhar com corte, o jeito de encontrar o corte vai ser diferente do que é o que a gente está vendo aqui. Inclusive vai ser isso é específico para cada problema.
Então você olha para um problema, você fala, como que eu encontro uns bons cortes para esse problema? Aí a gente vai ver de forma específica para cada problema. O que a gente vai estar vendo nessa aula agora é uma forma genérica, que ela se aplica a qualquer problema, entendeu? É, eu dar um spoiler aqui, pessoal, já para vocês já irem pensando aí. Porque assim, ó, vocês estão vendo que assim, ó, no fundo, ó, se a gente colocasse só aquele último corte que a gente achou, que era, deixa eu ver qual que era aí na equação. É aqui, ó, 3x1 mais x2 menor ou igual a 6. Esse corte aqui, ó, se eu tivesse encontrado ele logo de cara, aqui, ó, se eu tivesse colocado ele aqui, ó, eu teria colocado um plano de corte só e na próxima iteração eu já teria a solução inteira, tá? Porque ele é um corte que ele já cortou, ele corta mais fundo aqui, ó. Se eu tivesse esse corte aqui logo de cara, eu não precisava dos outros, tá bom? Só que esse método que a gente vai ver hoje, ele é um método que ele corta, os cortes que ele vai gerar não são cortes tão bons, entendeu? Então ele vai ficar cortando, 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 tá? Depois, quando a gente for avançando na disciplina, a gente vai começar a estudar um pouco melhor a história, a questão da qualidade dos cortes, tá bom? De encontrar cortes com uma qualidade melhor, tá? Então, o tipo de corte como esse aqui, ó, que já veio aqui e já pau, né? Pegou, logo descascou aqui em dois vértices, né? Do poliedro, tá bom? Então, isso a gente vai estudar mais pra frente. Então, só pensa assim, ó. O método de plano de corte, ele é interessante, a gente vai ver e tal, só que a qualidade desses cortes aqui não é muito boa, tá bom? Depois, então, não se empolguem, tá bom? Já tô desanimando vocês, mas não se empolguem, porque o que a gente vai ver hoje aqui não é uma coisa que você vai falar assim, nossa, meu, agora eu consigo resolver tudo quanto é programa linear inteiro, já sei resolver, né? Isso aqui é mais para um começo aqui do que a gente está fazendo, para a gente começar a entender algumas coisas, mas como método de resolução, isso aqui ainda é bem precário, tá bom? Beleza, vamos em frente. Então, como encontrar esses planos de corte? Bom, para eu responder isso para vocês, eu vou ter que dar um passo para trás aqui, um baita passo para trás, que é o seguinte: como resolver programas lineares, né? Porque a gente viu lá aquele método gráfico, né, para resolver programas lineares em duas dimensões e ficou nisso até agora, né? Então agora a gente vai ver o método simplex, tá? Para resolver programas lineares, tá? O método simplex é o método mais famoso aí que existe. Beleza? Então vamos lá, vamos falar do método simplex. Então, só fazendo algumas preliminares aqui antes da gente ir para o simplex, né? É assim, ó, se você tivesse um sistema de equações, tá? Então, considere um sistema de equações. Eu coloquei aqui um sistema com duas equações, tá? Só para ficar fácil, mas poderia ser com várias equações. Então, eu tenho o lado esquerdo aqui, que eu estou chamando de left hand side, né? Que é o do inglês aí. Então, tem um lado esquerdo igual a um lado direito, tá bom? Em cada equação, certo? Aí, ó, é claro que eu posso multiplicar cada uma dessas equações por algum valor aqui que eu quiser, né? Então, se eu pegar e multiplicar a primeira equação por alfa, né? Então, eu vou multiplicar o lado esquerdo por alfa e multiplicar o lado direito por alfa também, isso continua sendo verdadeiro, né? E aí depois eu escolho um outro valor beta aqui para multiplicar outra equação, beleza. Esse sistema aqui, o que satisfaz o sistema anterior vai satisfazer esse também e vice-versa, né? Então assim, eu tenho basicamente o mesmo sistema. Eu só alterei aqui os coeficientes, tal, mas o conjunto de soluções viáveis permanece exatamente o mesmo, tá bom? Toda solução que satisfazia esse sistema vai satisfazer esse também e vice-versa. Certo? Acho que isso aí para vocês bem claro, né? Outra coisa que a gente pode fazer também.
é fazer combinação dessas equações, né? Então, por exemplo, se eu pegar a equação um e somar com a 2, né? Então, eu estou somando aqui, eu pegando desse sistema de cima aqui, ó. Então, eu estou somando essa com essa. Então, vai ficar lado esquerdo da primeira mais o lado esquerdo da segunda igual lado direito da primeira mais lado direito da segunda, né? Aí, essa equação agora, que é a soma das duas anteriores, eu posso usar ela para substituir tanto a primeira como a segunda, tá? Qualquer uma das duas serve, né? Então, aqui no caso, eu substituí a primeira, né? Então, eu tirei a primeira e coloquei a soma da primeira com a segunda. Mesma coisa, o sistema continua o mesmo, certo? Porque aqui no fundo, ó, agora argumentando, né? Por que que isso é verdade, ó? Porque agora olhando para esse sistema aqui, ó, como eu tenho essa equação de baixo aqui, que ela diz que o lado esquerdo 2 aqui é igual ao lado direito 2, então agora olhando aqui em cima, ó, eu já sei que esse pedaço aqui é igual a esse, porque se satisfaz uma solução que satisfaz a equação de baixo, então, esse pedacinho vai ser igual a esse aqui, né? Para essa solução. Ou seja, para a solução satisfazer agora essa equação também, ela vai ter o lado, esse pedacinho aqui vai ter que ser igual a esse outro pedacinho aqui. Ou seja, né? Não mudou nada, continuou o mesmo sistema, tá bom? Então eu posso brincar com o meu sistema à vontade, né? Ficar multiplicando e combinando à vontade, tá bom? Então eu vou multiplicar as equações, depois eu pego essa que eu multipliquei, somo com uma outra que eu também multipliquei, e aí eu coloco no lugar, tal. Então a gente pode fazer essas brincadeiras aí, tá bom? Só eu tô falando isso porque é isso que a gente vai fazer agora, tá? Vai usar essas observações aí, a gente vai usar agora, tá bom? Beleza. Agora, um outro conceito também que a gente vai falar agora são as variáveis de folga, tá? Então agora vamos olhar para esse exemplo aqui, vai ser o nosso primeiro exemplo, né? É, então tem aqui a maximização, 7x1 mais 4x2 é sujeito a maximize, né? Isso que eu falei. Depois, sujeito a 2x1 mais x2 menor ou igual a 20, x1 mais x2 menor ou igual a 18, x1 menor ou igual a 8, e eu quero que o x seja inteiro, tá? O x1 e o x2 tem que ser inteiros. Inteiros não negativos, né? Claro. Então agora vamos olhar aqui para a relaxação linear disso, tá? Vamos trocar a integralidade pela não negatividade no vetor de variáveis x aí. Aí, ó, é, a gente vai olhar agora para esse programa linear da seguinte forma: a gente vai olhar, vai introduzir o que a gente vai chamar de variáveis de folga, que são essas variáveis aqui, ó, x3, x4 e x5. E aí, como o próprio nome já diz aqui, variáveis de folga, né? Que folga é essa que ele está falando? Que é o seguinte, ó, nessa primeira restrição aqui, ó, nessa desigualdade, eu tenho um menor ou igual a 20, né? Agora, o que que acontece? Quando eu tiver uma solução viável, pode ser que esse valor aqui, ó, do 2x1 mais x2, ele seja, sei lá, 15, tá? Porque 15 é menor ou igual a 20. Então, eu vou colocar uma variável de folga aqui, ó, e aí eu tiro a inequação e coloco uma equação, tá? Então, essa variável, no caso dessa solução que eu falei, que o lado esquerdo aqui seria 15, né? Então, o x3 ele teria que ter valor 5, certo? Então, ele vai ter a folga que essa restrição ficou, né? Então, ela ficou com uma folga de 5, né? Ela não foi satisfeita com igualdade, ficou uma folga de 5. E aí ela vai estar representada, então, na variável x3. Beleza? Então eu vou fazer isso para todas as restrições. Eu tenho 3 restrições, eu vou colocar 3 variáveis de folga, uma variável para cada restrição, tá bom? Então agora o meu vetor x ele tem 5 variáveis, ele não tem só duas, tá bom? Tem 5 variáveis e todas elas têm que ser maior ou igual a zero, certo? Porque essa folga aqui ela tem que ser não negativa, certo? Para valer aqui a desigualdade que a gente quer, né? Certo?
Aí eu coloquei agora a função objetivo aqui como se ela fosse uma restrição, né? Então imagina que eu tivesse colocado assim, ó, maximizar z igual a 7x1 mais 4x2, tá? Imagina que eu tenho isso aqui. Tem alguns autores até que escrevem assim, né? Na função objetivo ele coloca maximizar z igual a 7x1 mais 4x2. Aí, então, se fosse isso, aí o que, que eu ia fazer então? Eu ia fazer assim, ó, para igualar a zero aqui, né? Eu ia jogar então o 7x1 mais o 4x2 para o lado esquerdo para ficar o zero do lado direito, né? Então, e ficaria z menos 7x1 menos 4x2 igual a zero, tá bom? Então, o z é como se fosse aqui uma variável nova, tá bom? E aí eu quero maximizar esse z, beleza? Tá bom. Então agora eu só vou olhar para esse sistema de equações aqui, ó, tá? E aí eu quero maximizar o z, beleza? Então alterei aí o formato. E agora então eu só tenho equações aí no meu sistema. Não tenho mais inequações. Beleza. Aí, ó, a primeira coisa que o método simplex ele precisa fazer é encontrar uma solução viável inicial, tá bom? Então, como a gente está assumindo aqui uma forma padrão, não, na verdade, assim, ó, eu estou considerando aqui que para esse exemplo, tá? Porque assim, vamos pensar nesse exemplo, vai, não vou falar nada, vamos pensar nesse exemplo. Como nesse exemplo, todos esses valores aqui, ó, são não negativos, então a solução aqui que é o x0, né? Então x1 igual a zero, x2 igual a zero, ela é viável desse programa linear aqui, tá bom? E aí para essa solução, as variáveis de folga, elas vão ter exatamente o valor do lado direito aqui, ó, certo? Então a x3, ela vai ser 20, a restrição vai ficar com os 20 de folga, né? O x4 vai ficar com 18 e o x5 vai ficar com 8, tá bom? Então a solução viável aqui inicial que eu estou olhando é essa, ó. 0 no x1, 0 no x2, eu pus um 0 a mais aqui, né? Já vi que tem um erro aqui. Então já vou, uma coisa que eu tenho que corrigir no slide depois. Vou pegar uma folha aqui para anotar as correções, né? Correção. Beleza. Tá bom? Então a solução na verdade é 0, 0, 20, 18, 8. Tá bom? Tem um 0 a menos aqui. Então o x1 igual a 0, a não ser que se a gente pensasse que o z aqui é 0, mas não foi isso que eu pensei não. Porque o valor do z aqui vai ser 0, né? O valor da função objetivo vai ser 0. Tá bom? Beleza. Então eu tenho uma solução viável inicial. Agora vou mostrar para vocês aqui o tableau, né? Conhecido tableau. Então, o que que a gente coloca aí nesse tableau, né? A gente vai colocar os coeficientes dessa matriz aqui, ó, tá? Então, ó, menos 7, menos 4, então, menos 7, menos 4, 0, 0, 0, né? Então, 0, 0, 0. Aí aqui é o lado direito lá, ó, right hand side, tá? Então, aqui no caso é 0. Então, o lado direito é 0, 20, 18, 8. Então, 0, 20, 18, 8. Certo? Então, na primeira linha é isso, tá bom? Então, são esses coeficientes aqui, ó. Eu não estou colocando o z aqui no tableau, tá? Tem gente que coloca, tá? Então, você vai encontrar em alguns livros o z aqui ou não, tá bom? Porque, na verdade, o z, a gente não vai mexer no z aqui ao longo do algoritmo, tá bom? Então, eu nem coloquei aqui, mas eu já vi o autor que coloca o z, a coluna do z aqui também. Beleza? Então, inicialmente, tá assim, o tableau. Aí, ó, agora a gente vai falar que as variáveis básicas, tá? O que a gente vai chamar de variáveis básicas, elas sempre vão aparecer. Isso aqui é uma regra agora do algoritmo, tá bom? Então, o algoritmo trabalha dessa forma. Que é assim, ó, a variável básica, ela vai ter o coeficiente 1
em uma linha, nas outras, todas as linhas, ela vai ter coeficiente zero, tá bom? Então, por enquanto, ó, nessa solução de agora, as únicas variáveis que satisfazem isso são as variáveis de folga, né? Que são aquelas que a gente colocou lá, colocou ela com coeficiente 1 numa linha e coeficiente zero nas outras, tá bom? Então, no começo, tá? Para essa solução zerada aqui que eu falei, né? Zera as variáveis originais e aí coloca lá o valor do lado direito lá nas variáveis de folga. Então, quais seriam as variáveis básicas? As variáveis de folga no começo do algoritmo, tá bom? Então, a variável básica é isso, ela sempre vai ser assim, tá? Eu tenho coeficiente 1 numa linha e 0 nas outras, tá bom? Aí, ó, nessa coluna da esquerda aqui do tableau, eu vou ter as variáveis básicas, tá? Esse VB aqui é de variável básica, tá? Então, quais são as variáveis básicas? O x3, o x4 e o x5, tá bom? E eu vou colocar na ordem aqui, ó, o x3 na minha solução, ele é igual a 20, né? Lembra que ó, a solução ficou aqui, ó, x3, x4, x5, né? Então, 20, 18, 8. Então, o x3, ó, ele vai ser igual a 20, o x4 igual a 18, o x5 igual a 8. Então, ó, o x3 igual a 20. Você vai olhar, quer ver, eu vou colocar aqui, ó, valores das variáveis básicas. Então, qual é o valor da variável básica nessa solução agora? Ele vai estar desse lado aqui do tableau. Então, a variável x3 ela tem valor 20, a variável x4 tem valor 18, a variável x5 tem valor 8. As demais variáveis, elas vão ter valor zero, tá? Então, nessa solução que a gente começou, ó, o x1 e o x2 têm valor zero. Isso, pessoal, vai ser um invariante do algoritmo, tá? O algoritmo, isso sempre vai estar satisfeito. Então, a gente vai ter as variáveis básicas, aí a gente vai ter sempre três variáveis básicas, tá? Porque aqui no caso ele tem três restrições, né? O programa linear. Então a gente sempre vai ter três variáveis de folga, tal. Aí então vai ter três variáveis básicas e ao longo do algoritmo inteiro sempre vai ter três variáveis básicas, tá bom? E aí só que elas vão mudar ao longo do algoritmo. Vocês vão entender daqui a pouco como que mudam, quais são as variáveis básicas. Mas então vai mudando, mas sempre são três variáveis básicas, tá bom? E aí a gente vai sempre anotar aqui nesse cantinho aqui quais são as variáveis básicas naquela iteração e quais são os valores delas vão estar aqui desse lado aqui. Beleza? O valor da função objetivo atual vai estar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, tá bom? Então nessa solução é zero o valor da função objetivo. Beleza? Então tá nesse cantinho. Tá bom. Agora a pergunta que a gente se coloca aqui, para a gente entender a intuição que está por trás aqui do método, né? Que é assim, pô, será que dá para eu encontrar uma solução melhor do que essa que a gente está aí? Então a gente pegou uma solução bem, né, mequetrefe, né? Tipo, zerou todas as variáveis lá originais do problema, ficou com zero na função objetivo. Será que dá para melhorar isso? Tá? Aí a pergunta, né? A gente vai para tentar responder essa pergunta, a gente vai fazer uma outra pergunta, né? Então vamos supor que você ficou pensando, "Pô, como melhorar isso, né? Aí então você pensou assim na seguinte pergunta: tem alguma variável que poderia aumentar de valor de forma a contribuir na função objetivo, né? Pensando nessas variáveis que estão zeradas, né? Então os que estão zerados aqui é o x1 e o x2, né? Mas na verdade você pode pensar genericamente, tá? Qualquer variável, né? Mesmo as de folga, tá? Mas se ela aumentar, será que ela vai contribuir na função objetivo, né? Aí no caso, ó, o que que acontece? A gente vai olhar aqui nessa linha da função objetivo e tudo que for negativo aqui, ó, é o que contribui com a função objetivo caso eu aumente o valor. Porque vocês lembram que assim, ó, originalmente esse 7 ele não era negativo, né? Porque a gente colocou nesse formato aqui de equação e tal, né? Então o negativo desse lado, na verdade, é um positivo lá na função objetivo, né?
Então, se tiver negativo aqui, significa que a variável está com um coeficiente positivo na função objetivo. Então, se eu aumentar o valor dela, vai aumentar o valor da função objetivo, certo? Então, aí agora a gente vai fazer o que a gente chama de escolha gulosa, né? Que é quando a gente quer ser sabe, o guloso é aquele cara que, se você colocar 3 pratos na frente dele, qual prato que ele vai? No prato maior, né? Então, assim, tenho duas variáveis que eu poderia aumentar, o x1 e o x2, certo? Só que o x1, quando eu aumento o x1, ele me dá um ganho maior, né? Ele me dá um ganho de 7. Então, eu vou escolher o que me dá o ganho maior, tá bom? Aí eu vou chamar essa coluna aqui, ó, de coluna pivô, tá bom? Que a gente agora vai ver o que é essa pivotação aí, tá? Então a coluna pivô vai ser a que me dá a maior contribuição na função objetivo. E como que eu vejo isso? Eu vejo olhando para os números negativos, o cara que for menor, né? Ou então falar em absoluto lá, o cara que for o maior dos negativos, tá bom? É o cara que me dá o maior ganho na função objetivo. Beleza. Agora, será que eu posso, tipo, aumentar esse valor o quanto que eu quiser, né? Falar, eu vou botar 1000 aí no X1, né? Claro que não, né? Claro que não. Se isso acontecer, é porque o teu programa linear, ele é ilimitado, que a gente chama, né? Que assim, tem alguma... Você vai chegar num momento que se você puder aumentar indefinidamente o valor de uma variável, aí lascou, porque o programa linear não vai ter solução ótima, né? Ele vai ser ilimitado. Então, no geral, não, isso não vai acontecer. Então, assim, aí você poderia se perguntar: qual é o valor máximo que a variável escolhida pode assumir de forma a não violar nenhuma restrição, né? Porque se eu aumentar, vamos olhar aqui no original, aqui, ó. Por exemplo, x1 é menor ou igual a 8, então eu já sei que o x1 não pode ser maior do que 8, certo? Se eu colocar x1 igual a 9, vai violar essa restrição aqui, né? Só que se eu colocar... Então, essa restrição, ela está me proibindo, né? Ela está falando assim, ó, você não pode passar de 8. Essa outra restrição, ela está me proibindo de passar de 18, né? Olhando só para o x1, é assim, se você colocar x, como o coeficiente do x2 aqui é positivo, né? Então, se eu colocasse x1 igual a 20, por exemplo, ele não ia ser menor do que 18, né? E ainda ia somar o x2, né? Enfim, essa outra aqui, ó, o coeficiente dela é 2 aqui, ó, né? Então, e aqui é 20. Então, ou seja, se eu colocasse 10 aqui, 10 ia ficar 20, ia ficar justo. Então, se eu colocasse 11 aqui no x1, como o coeficiente do x2 aqui é positivo, né? Já ia estourar também. Então, olhando aqui para o x1 e olhando para o lado direito, eu sei que essa restrição está me dizendo que o x1 tem que ser menor ou igual a 10. Essa restrição está me dizendo que o x1 tem que ser menor ou igual a 18. Essa restrição ela está me dizendo que o x1 tem que ser menor ou igual a 8. Ou seja, o que eu concluo? Que o x1 tem que ser menor ou igual a 8, que é a mais restritiva, certo? Eu tenho que satisfazer todas, então aqui vai me limitar mais, aí é a que é mais restritiva, tá bom? Então, olhando no tableau, porque eu voltei lá só para vocês olharem o original, né? Mas olhando no tableau, o que a gente vai fazer é o quê? Vai pegar o valor do lado direito aqui e vai dividir pelo coeficiente que está aqui na coluna pivô, tá? E em todas as linhas. Então vai olhar aqui, ó, 8 dividido por 1, né? Vai dar 8. 18 dividido por 1 vai dar 18. 20 dividido por 2 vai dar 10, tá bom? Então vou colocar os números aqui. Aí, então, olhando para isso, eu vejo qual é a restrição que está me limitando aqui, que eu falar, eu vou aumentar o x até eu esbarrar, bater com igualdade em alguma restrição, né? Então, essa vai ser a linha pivô, tá bom? Então, beleza. Agora eu tenho tudo o que eu preciso para fazer a pivotação. Escolhi tenho a linha e a coluna pivô. Aí, o que vai ser a pivotação, tá? A pivotação
ela vai ser assim, ó, a variável x1, que é a que dá a coluna, né, pivô, ela vai entrar na base, ela vai virar uma variável básica, tá? E a variável x5, que é a que está na linha pivô, ela vai sair da base, ela vai deixar de ser uma variável básica, tá bom? Então, como que eu faço isso, tá? De forma a manter aí o mesmo, sem alterar o meu sistema de equações, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, qual que era a definição de variável básica, né? Ela tem que ter coeficiente 1 em uma linha e 0 nas outras, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer ela ficar com coeficiente 1 nessa linha aqui, ó, tá? Porque porque assim, né, ó, a variável x5, ó, ela tinha um nessa linha aqui, tá? Então, ela vai sair da base, e quem vai substituir ela é o x1. Então, a gente vai colocar o 1 dele nessa linha, tá bom? É que tem uns lances, tem assim, eu não vou fazer demonstração de nada, tá? Mas se a gente fosse olhar os detalhes aí direitinho do método, a gente teria que argumentar um pouco melhor aqui por que que o um tem que ser nessa linha, tá bom? Porque quando a gente for jogar o 1 para cá tal, o valor que tem que estar aqui, ó, vai ter que representar o quanto que vale o x1 naquela solução, tal. Esse um aqui, ele tem que ser nessa linha. Eu não vou argumentar agora, mas eu queria que vocês ficassem atentos a isso, tá? Então, eu não posso colocar um em qualquer lugar aqui. O coeficiente 1 vai ter que ficar nessa linha aqui, tá bom? E essa variável, ela vai virar a variável básica dessa linha aqui, tá? Daqui a pouco vamos ver se eu falo um pouco mais disso. Então, nesse caso, ó, já está 1 aqui, né? Se tivesse qualquer valor diferente de 1, vamos supor que fosse 4 aqui. Então, como que eu faria para deixar 1 aqui? Eu poderia, aí eu vou usar aquelas operações de linha que a gente estava vendo ali nas preliminares. Eu ia dividir essa equação aqui por 4, né? Então, se fosse 4 aqui, eu ia dividir a equação toda por 4, tá bom? Que aí eu continuaria com a mesma equação, né? Só que com o coeficiente 1 aqui, é a mesma equação que eu digo assim, né? O sistema continua igual, né? As soluções viáveis continuam as mesmas. Eu só vou alterando os coeficientes. Então eu teria que dividir então todo mundo por 4 para esse coeficiente ficar 1, caso ele fosse 4. Mas aqui no caso ele já é 1, né? Beleza. Depois que eu fiz isso, eu deixei esse coeficiente 1, tá? Aí o que que eu vou fazer agora para zerar os outros? Eu vou fazer combinação, vou fazer multiplicação e depois combinação. Então, por exemplo, para zerar esse coeficiente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa restrição e vou subtrair dessa aqui, ó, tá? Deixa eu ver como é que tá no slide aqui, ó. Tá, então o slide aqui ainda estava falando uma coisa, né? Que é o x1 vai entrar na base no lugar do x5 e basta fazer as operações de linha para arrumar a coluna 1. Aqui eu já fui direto, vou indo e voltando, ó. Então, como que eu zerei esse coeficiente aqui, ó? Eu peguei essa restrição e subtraí dessa aqui, ó. Então, aonde estava aqui, ó, 1 menos x1 vai dar 0. Beleza. Aqui, 1 menos 0 continua 1. Né? Aqui, 0 menos 0 continua 0. Aqui, 1 menos 0 continua 1. Aí aqui, 0 menos 1 vai ficar menos 1. Aqui, 18 menos 8 vai ficar 10. Certo? Então, aí a gente fez aquelas operações de linha que a gente tinha visto nas preliminares lá, certo? Então, eu peguei e simplesmente subtraí essa equação dessa outra de cima. Agora, essa aqui, ó, como o coeficiente aqui é 2, eu vou multiplicar essa aqui por 2, e aí eu subtraio essa, depois dela multiplicada por 2, eu subtraio daqui de cima. Então vamos ver aqui, ó, 2 menos 2, né? Quando eu multiplicar por 2, isso aqui vai ficar 2. Aí, então 2 menos 2 vai ficar 0, né? Aí aqui, ó, 0, 0, 0, então quando eu for subtrair aqui essa dessa, vai continuar igual aqui, né?
certo? Beleza. Aí, aqui, né? Multiplicando por 2 vai ficar 2, subtraindo daqui de cima, menos 2. Aqui é 8, multiplicando por 2 vai ficar 16, subtraindo de 20 vai ficar 4, beleza? Aqui em cima estava menos 7, então eu vou multiplicar essa linha de baixo por 7 e vou somar, né, agora, não vou subtrair porque lá está menos 7, né? Então vou multiplicar por 7 e vou somar. Então vai dar zero nesse coeficiente aqui. Aí aqui todos esses três aqui zerado, então não vai mudar nada aqui nos próximos três, né? Aí aqui, ó, multipliquei por 7, vai dar 7, vou somar lá em cima, vai dar 7. Aqui vou multiplicar 8 por 7, vou somar com zero, então vai dar 56. Beleza? Então, ó, eu fiz a pivotação. Agora, as variáveis básicas x1, x4 e x3, tá? O x1 está aqui, ó, o x4 e o x3, tá bom? Cada um deles respeita a regra lá, que eles têm coeficiente 1 numa linha e 0 nas outras, tá bom? Os três satisfazem isso. E aí o valor, aí essa nova solução que a gente encontrou, ela tem valor 8 no x1, ó, 8 no x1, 10 no x4 e 4 no x3, tá bom? Aí, o x3 e o x4, eles são variáveis de folga, né? Então, assim, pra gente meio que isso não interessa, né? O valor das variáveis de folga, porque o PL que a gente quer resolver lá, ele só tem as variáveis x1 e x2. Então, pra gente, o que interessa aqui é o valor do x1, né? O x3 e o x2 não interessa. Ou seja, qual é a solução que a gente encontrou aqui até agora? É x1 igual a 8 e x2 igual a 0, porque se ele não está na base, então ele é 0, né? Então x1 igual a 8, x2 igual a 0. Qual o valor da função objetivo? 56, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Olhar no original aqui, ó. Então quando eu coloco 8 no x1, vai satisfazer essa restrição, né? 8 no x1 e 0 no x2, né? Vai satisfazer essa. 8 no x1, aqui vai dar 16, 0. 16 é menor ou igual a 20, certo? Então ele satisfaz todas as restrições. E na função objetivo vai ficar 8 vezes 7, tá? E aqui é 0, né? Então vai dar 56, né? Certo? 56, beleza. Agora, será que ainda dá para melhorar? Né? Vamos fazer a mesma coisa, vamos olhar lá, ó. Qual é a variável que me dá um ganho na função objetivo? Agora só tem uma, né? Que só essa aqui que é negativa, as outras são ou zero ou positivo. Então, essa aqui é a coluna pivô. Qual agora é a linha que me limita mais aqui, ó? A restrição que limita mais o incremento aqui da variável x2. Vamos calcular. Aqui vai ser 4 dividido por 1, vai dar 4. Aqui vai ser 10 dividido por 1, vai dar 10. E aqui é 8 dividido por 0, né? Assim, ou seja, quando é 0, significa que essa restrição ela não limita, né? Se o x2 ele tem coeficiente 0 nessa restrição, eu poderia aumentar o x2 até o infinito, se eu quisesse, que não ia violar essa restrição, tá bom? E aí, qual das três que me limita mais? Essa aqui, certo? Ela está dizendo, ó, você não pode passar de 4. Então, eu encontrei a linha e a coluna pivô, né? Coluna 2, linha 2. Ou seja, a variável x2 vai entrar na básica, na base, e a x3 vai sair da base, certo? Aí, então, o que, que eu tenho que fazer? Aqui já tá, eu tenho que botar coeficiente 1 aqui, né? Já tá, dei sorte, aqui já está. E coeficiente 0 nas outras linhas aqui nessa coluna. Então, como que vai ficar o novo tablô? Vocês vão confiar em mim aí, tá? Eu fiz as contas tudo certinho. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar essa equação aqui, vou subtrair na de baixo, ó. Então, aqui, ó, zerou. Aqui, ó, é 0 menos 1, vai ficar menos 1. Aí aqui é 1 menos 0, vai continuar 1. Aqui é menos 1
menos 2 vai ficar 1 positivo, né? Então, 1, né? Aqui, 10 menos 4 vai ficar 6, certo? Aí a gente vai fazer isso em todas as linhas, tá? Então aqui eu vou multiplicar, vou fazer só na de cima, vai multiplicar por 4 e somar na de cima. Vai zerar aqui, aqui vai ficar 4, né? Ó, 4. Aqui vai continuar 0. Aqui vai ser multiplicado por 4, vai dar menos 8. Aí a hora que eu somar aqui em cima vai dar menos 1, né? Aqui, 4 vezes 4, 16. 16 mais 56, 72. Beleza? Fiz a pivotação, tá bom? Só não conferir, acho que a linha de baixo aqui. Vocês conferem aí. Fiz a pivotação. E agora, terminou? Não terminou. Por quê? Porque ó, agora tem uma variável aqui que ficou negativa aqui, ó. Tá? Então agora eu vou fazer a pivotação nela, tá bom? Qual é a linha? Aí eu tenho que fazer aquele cálculo lá, né? Ó. 4 dividido por menos. Quando é menos, pessoal, eu não faço a conta. Por quê, né? Porque assim, ó, lembra que isso aqui, quando, se você for olhar como restrição, é como se fosse menor ou igual, né? E aí, então, o lado direito está positivo, o lado esquerdo está negativo. Então, assim, eu posso aumentar isso aqui indefinidamente, que eu não vou, tá negativo, né? Então, quanto mais eu aumentar isso aqui, mais eu tô longe de bater aqui nesse 4, tá bom? Então, é infinito, tá? Então, ou seja, quando for zero ou negativo, essa linha ela vai ficar, ela não vai me impor nenhum limite. Aí aqui, 6 dividido por 1, 6, 8 dividido por 1, 8. Então, qual é a linha que está me limitando mais? Essa aqui. Vou fazer a pivotação. Vou confiar que vocês vão acreditar em mim aqui. Ó. Fiz a pivotação. Como que ficou agora, né? Eu vou só fazer aqui, ó, aqui, ó. Vou conferir só a função objetiva. Ó. Na hora de eu zerar esse coeficiente, o que que eu vou fazer? Eu vou somar essa restrição na de cima, né? Então vai ficar aqui 0, 0, então continua igual lá. Aqui, ó, vai ficar 3, né? Certo? 3. Aí aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1 com menos 1 vai ficar 0, né? E aqui vai ficar 6 mais 72 vai ficar 78. Beleza? Aí agora, tem alguma variável com coeficiente negativo aqui, ó, nessa linha? Não. Ah, então chegou no final. Chegamos a uma solução. Essa solução é ótima, tá bom? Agora eu não vou demonstrar isso para vocês, tá? Porque, enfim, também não é assim, o objetivo dessa matéria também primeiro que assim, a nossa matéria ela é um pouco teórica, um pouco prática, então a gente não vai ficar também detalhando questões assim mais teóricas, esse é um ponto. Outro ponto é que também programação linear também quase como se fosse um pré-requisito para a nossa matéria. Mas aí eu também eu não digo pré-requisito assim até porque eu tô fazendo aqui uma revisãozinha com vocês, mas ela tá fora do escopo, vai, da nossa matéria, tá bom? Então eu vou retomando assim algumas coisas de programação linear, mas não vou entrar assim nos detalhes aí mais cabeludos, tá bom? Coincidentemente essa solução é inteira, né? A gente deu uma sorte aqui, né? A solução é inteira. No geral, é claro que isso não vai ser verdade, né? Porque isso é um método para resolver programação linear, né? Tá bom? Esse método, pessoal, é um método mais conhecido, tá? O simplex. E se não for, né? E se essa variável não for inteira, né? Tá? Então aqui ó, eu fiz um outro exemplo. Eu peguei agora, esse é o exemplo que está lá no nosso livro texto do curso, né? Então eu vou passar rapidinho aqui, ó. Então tá aqui o tableau, tá? Aí eu não vou ficar explicando agora detalhe por detalhe, tá? Vocês, sabe, vão acreditando em mim e depois vocês também, na hora de ver aí a aula, vocês vão tentando checar os detalhes, tá bom? Até para ver se vocês entenderam, tá? Então é bom vocês checarem os detalhes.
Então esse é o tablô inicial. Aí eu faço essa pivotação aqui no começo. Então variável x1 entra na base, x4 sai. Função objetivo foi para 11,69. Mas ainda tem um coeficiente negativo aqui na função objetivo. Aí calculo lá, eu nem estou colocando mais aqui os valores, tá? Faço aquele cálculo lá para saber qual é a linha que está me limitando mais. Faço a pivotação, x2 vai entrar no lugar de x3. Então isso aqui vai ter que ficar coeficiente 1 aqui e 0 aqui e aqui. Fiz a pivotação, cheguei numa solução ótima. E essa solução ótima não é inteira, né? Porque o valor... Aliás, a propósito, né? Ó, eu não falei isso aqui antes, mas ó, qual é o valor, né? Que eu falei, é inteira, mas qual é o valor da função objetivo? Qual é o valor da solução, né? É x1 igual a 2, x5 igual a 6 e x2 igual a 16, tá bom? Então, o que interessa pra gente mesmo é o x1 e o x2, né? Que o x5 é variável de folga, né? Então, o x1 é 2 e o x2 é 16, né? Se a gente for voltar, e a função objetivo deu 78. Aqui, ó, só para a gente checar, deixa eu voltar. Desculpa eu ter ido para outro exemplo lá, que eu esqueci de só checar aqui, ó. Checando no modelo aqui, né? Então, x1 igual a 2 e x2 igual a 16 satisfaz essa restrição, né? Porque 2 é menor ou igual a 8. Satisfaz essa aqui, ó, porque vai ficar 2 mais 16 vai dar 18. Então, essa aqui pegou forte. Ah, aliás, assim, né? Ó, o x1 igual a 2, né? Menor ou igual a 8. Qual que ficou a folga aqui? 6. Vocês lembram que o x3 lá estava com valor 6, né? Ó, na última... Aqui, ó. X5, ó, 6, tá vendo? Então o X5 representa aquela folga lá, tá? Ó, ele representa essa folga de 6. Essa restrição aqui, ó, a folga dela tá na, que é assim, é x3, x4, x5. Então o x4 é a folga dessa restrição, né? Lá, como o x4 não está na base, então é zero, certo? O x3 também não está na base, então também é zero. Ou seja, significa que essas duas restrições elas estão satisfeitas com igualdade, né? Se a folga é zero, e de fato é o que acontece. Ó, x1 é 2, x2 é 16, então 2 mais 16 vai dar 18. Aí aqui 2 vezes 2 vai dar 4, mais 16 vai dar 20. Então, satisfeito com igualdade. E aí na função objetivo eu vou ter 2 vezes 7, 14, e 4 vezes 16 é 64. Somando 14 com 64 vai dar 78, que é o que estava lá no final lá do tablô. Ó. Cadê? Aí, ó, 78. Beleza? Tá bom? Aí então essa solução é ótima. Agora, para a gente entender assim por quê, né? Por que, que esse algoritmo sempre funciona? Por que, que essa solução é ótima mesmo, né? Será que o algoritmo não poderia ficar patinando? Aí teria que fazer uma disciplina de programação linear mesmo, tá? Para entender isso a fundo. Qual é a complexidade desse algoritmo, né? Esse algoritmo ele não roda em tempo polinomial, tá, pessoal? Ele é um algoritmo que ele roda, o tempo médio dele é polinomial, tá? Mas no pior caso, ele não é polinomial, tá? É, existe algoritmo para resolver programação linear que roda em tempo polinomial, tá? Mas eu não vou mostrar aqui na nossa disciplina, tá? Fazer a disciplina de programação linear, ela já é assim, tem assunto pra caramba para falar, tá? Não tem como falar tudo aqui. Tá bom? Então, só para vocês saberem, assim, ó, existe algoritmo que resolve programa linear em tempo polinomial? Existe, tá? O método simplex, ele é polinomial? Não. No pior caso, não. No caso médio, sim, tá? Mas no pior caso, não. Agora, os solvers, para colocar, dar um nó de vez na cabeça de vocês, né? Na prática, qual algoritmo que os solvers implementam? O método simplex, tá bom? Não assim do jeito que está aqui, porque tem variações aí do método, mas é o método simplex que eles implementam. Às vezes eles têm
dois ou três algoritmos diferentes implementados, mas o simplex eles implementam, tá? É um algoritmo que na prática ele costuma ser bastante eficiente, tá bom? Agora sim, vamos lá para o outro exemplo. Então, eu peguei esse exemplo, montei o Tableau, a gente foi fazendo tal e chegou numa solução ótima, mas que é fracionária. E aí a pergunta que fica, né? Ó, e agora, quem poderá me defender? Vou cortar aqui o vídeo, eu vou fazer uma pausa, depois a gente vai para a segunda parte da aula.